Olá, boa tarde. Meu nome é Michael Pereira da Silva. Sou doutorando em atividade física e saúde, na verdade educação física, mas na linha de pesquisa na área de atividade física e saúde. E venho me especializado também, venho me especializando na área de análise de dados em ciências de saúde. E vou hoje falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas introdutórias na parte de análise de dados, né, análise estatística. Eu sei que para muitos a análise estatística em trabalhos científicos é uma grande dor de cabeça, é algo muito complicado, é algo muito difícil de lidar, e muitos não têm tempo de se dedicar a estudar um pouco mais sobre análise de dados. E então, às vezes, tem uma certa barreira em estudar, na verdade, análise de dados, melhor dizendo, e muitos também necessitam de um auxílio ou de uma assessoria, consultoria, e não só isso, mas aulas específicas sobre o tema. Então vocês podem encontrar, a gente encontra muito material, muitas aulas sobre análise de dados, determinados testes, no YouTube, tem outras plataformas como Coursera, Udemy e Codebook School, algo parecido com isso, com concursos online que a gente pode buscar informações, mas é sempre bom também ouvir o básico e reforçar o básico sobre análise de dados. Tá, ok? Então só uma breve apresentação. Meu nome é Michael Pereira da Silva, sou licenciado em Educação Física, licenciatura plena pela Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho. Fiz meu mestrado e estou finalizando meu doutorado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Estou finalizando agora no início deste ano de 2018. Sou membro do Centro de Estudos em Atividade Física e Saúde, o CEAFES, na Universidade Federal do Paraná. Também sou membro do Physical Activity and Health Promotion Lab, coordenado pelo o Dr. Welk, né, Dr. Gregory Welk, na Iowa State University. Então esse é o meu contato para consultoria também, e também para retirada de dúvidas, mpsilva_consultoria@outlook.com, ok? Então vamos conversar um pouquinho aí sobre conceitos básicos em análise estatística. Eu não vou cobrir todos eles nessa aula, tem muitas coisas que a gente não vai conversar hoje, mas pelo menos eu tentei estruturar aí de alguma forma que a gente vai entender alguns conceitos básicos dentro da análise de dados, ok? Então, primeira coisa, vocês vão ver, eu chamei essa aula, e essa aula tem esse arquivo, está gravado no meu computador com o título O que é estatística? Né? Então, estatística é um conjunto de técnicas metódicas que servem para descrição e análise de observações. Né? Então, a estatística é um método, é uma disciplina, obviamente, mas é um método, um conjunto de técnicas metódicas para que a gente faça a descrição e análise de dados observados. Okay? E ela é normalmente dividida em estatística descritiva e estatística inferencial. Okay? Tá? Então, o que é a descritiva e o que é a estatística inferencial, também chamada de indutiva? Tá certo? Então, a descritiva ela engloba procedimentos que visam a coleta, tabulação e descrição de um conjunto de informações. Já a inferencial ou indutiva, ela utiliza métodos de análise dessas observações, visando testar hipóteses e estimar características populacionais com base em dados retirados de uma amostra, ou seja, nós começamos a fazer perguntas e tentar responder essas perguntas e para inferir na população, mediante, logicamente, uma retirada de uma amostragem dessa população, inferir ou descobrir alguns fatores, algumas características dessa população. Certo? Mas em ambos os casos, na verdade, nós dividimos a estatística assim, mas não quer dizer que elas sejam antagônicas ou elas não se complementem, melhor dizendo. Então, quando a gente trabalha com análise de dados, nós precisamos, logicamente, inicialmente de uma análise descritiva, e se for o nosso objetivo, nós avançamos para uma análise inferencial.
E a análise descritiva ela também é importante porque ela nos dá parâmetros para que a gente possa escolher o melhor teste a utilizar a estatística inferencial. E a gente vai conversar sobre isso já no decorrer dos próximos slides. Tá, ok? Então, além disso, além dessa divisão de descritiva e inferencial ou indutiva, então nós temos outras características relacionadas a essa análise. Essa análise ela pode ser univariada, ela pode ser bivariada, ela pode ser multivariada e ela pode ser multivariável. Então nós vamos, no decorrer aí, vamos prosseguindo em relação a este slide, nós vamos identificar que a univariada, ela tem características de que cada variável é tratada isoladamente, ou seja, nós temos uma variável e um exemplo aí, vamos supor que nós temos uma medida de triglicerídeos, ok? Nós temos aí determinada amostragem de uma população com os valores de triglicerídeos. Tá? Então nós podemos, somente com essa variável, fazer análises univariadas, ou seja, conseguir testar como é que está a distribuição desses dados, quais são os valores extremos que nós encontramos nessa amostragem, quais são as medidas, os valores centrais, né, ou seja, média ou mediana, tá, e essa dispersão, variância e desvio padrão. Para verificar, por exemplo, eu posso dividir esta variável de acordo com determinado corte, determinada referência de valores saudáveis ou não de triglicerídeos e descobrir qual que é a proporção desta amostra que está com valores saudáveis e quais não estão. Okay? Intervalos de confiança também fazem parte dessa análise univariada. Então, o intervalo de confiança ele nos diz o seguinte, em qual o intervalo com um determinado nível de confiança em que nós encontraremos o verdadeiro valor da população. Okay? E medidas de posicionamento, por exemplo, como percentis, e também de escalonamento, se eu posso dizer assim, que é o intervalo entre quartis, por exemplo. Então, isso nós temos tudo isso como uma análise univariada. Eu sei que só explicando a análise univariada eu tratei aqui de vários fatores que dificultam às vezes o entendimento de pessoas que não têm tanta leitura na área de análise de dados ou têm dificuldade, melhor dizendo, tá? Mas eu vou tentar cobrir algumas coisas ao longo no decorrer dessa aula aqui, certo? Tá? Então a bivariada ela trata de uma busca de observar relacionamento entre duas variáveis. Tá? Então, por exemplo, diferenças entre grupos, eu quero saber se existem diferenças, por exemplo, naquela nossa variável do triglicerídeos entre homens e mulheres. Então eu tenho uma variável que nesse caso eu vou chamar de variável sexo, tá? E uma segunda variável que é a variável de triglicerídeos, né? De medida sérica de triglicerídeos de jejum. Então nós temos aí uma ideia de relacionamento entre as variáveis. Ou eu poderia, por exemplo, voltando mais para a minha área, saber ter uma medida de atividade física, quanto essa amostra fez de atividade física na última semana, e querer saber se existe uma associação, uma correlação entre a atividade física e os triglicerídeos nessa amostra. Então aí nós teríamos uma análise bivariada. A análise multivariada ela é definida como uma busca, ela busca simultaneamente a predição de múltiplos desfechos. Então eu vou citar aqui uma análise de cluster. Então, o que isso quer dizer? Tá? A análise multivariada ela nos diz o seguinte, eu tenho um fator ou um conjunto de fatores e quero saber se esse conjunto de fatores consegue predizer um conjunto de variáveis ou múltiplos desfechos. Tá? O cluster, nesse caso, seria, por exemplo, eu quero saber quais fatores estão associados a, por exemplo, eu identificar sujeitos que sejam altamente ativos, mas também sejam altamente sedentários. Pode parecer contraditório, mas vou só entrar novamente um pouco na minha área. Então,
atividade física e atividade sedentária tem construtos diferentes. Então, a atividade física envolve movimento, a atividade sedentária envolve, por exemplo, assistir TV, então, atividades de baixo gasto energético. Então, existe a possibilidade de um determinado indivíduo ser muito ativo, ou seja, atingir valores altíssimos de atividade física, um tempo gasto em atividade física em determinada intensidade ao longo da semana, mas também estar muito sedentário, por exemplo, por características relacionadas ao trabalho, né? Ficam 8 horas por dia sentado, isso é comum, mas ainda assim no período livre ele consegue ser muito ativo. Então, a análise multivariada indica que nós queremos saber quais fatores, por exemplo, estão associados ou conseguem predizer que pessoas estejam em determinado cluster, determinada característica. Então, muito ativo e muito sedentário, pouco ativo e muito sedentário, e muito ativo e pouco sedentário, por exemplo. Então, esses seriam múltiplos desfechos. Okay? E a multivariável, nós pensamos de uma forma, eu não vou dizer oposta, mas de uma forma diferente. Okay? Na multivariável, o nosso desfecho ele é uma variável única e nós queremos saber o comportamento de diversas variáveis na predição, por exemplo, desse desfecho. Então, voltando lá ao nosso triglicerídeos, então nós poderíamos pensar se o sexo, o nível de atividade física, o tempo sedentário, características relacionadas à alimentação, o quanto essas variáveis conseguem predizer o desfecho final. Tá? Então, essa é essa é a principal diferença entre multivariável e multivariada. Tá, ok? Então vamos dar seguimento à nossa aula aqui. Okay? Então a estatística também tem aí o que nós chamamos de estatística paramétrica e não paramétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos testes estatísticos que atendem foram criados baseados em determinados pressupostos de distribuição dos dados. Tá? E quando esses dados não atingem esses determinados pressupostos, nós precisamos de outros testes que não levam em consideração ou não necessitam do atendimento desses pressupostos. Então vamos começar aqui, tá? Vamos avançar. Então o que eu acabei de dizer foi o seguinte: olha, a grande maioria dos testes ela é baseada no que a distribuição dos dados elas atendem a distribuição normal ou existe homogeneidade de variância entre os grupos, por exemplo. Tá? Então, quando isto não acontece, nós temos aí então a estatística que é chamada não paramétrica, ou seja, os dados são livres dessa distribuição, né? Então eles não atendem esses pressupostos de distribuição normal ou de homogeneidade dos dados. Então, o que é importante dizer é que a análise paramétrica ela é muito mais poderosa do que a análise não paramétrica. Então, a ideia é que se tente sempre que possível, utilizar o equivalente paramétrico, pensando em dados contínuos, ok? E logo à frente, obviamente, eu estou imputando mais informações aqui, mas numa segunda aula, poderíamos se aprofundar um pouco mais em características de variável. Já na não paramétrica, nós temos aí a construção, tem vários testes que são equivalentes aos testes paramétricos, no entanto, tem menor poder de identificação de associações ou até mesmo diferenças entre os grupos. E muitas vezes até dificultam o processo de análise em alguns delineamentos mais complexos. Ok? Tá? Então vamos falar um pouquinho da distribuição normal, já que citamos ali uns pressupostos. Então a distribuição normal, o modelo teórico de dados por Gauss, diz que é o seguinte: ao coletar dados de determinada variável, determinado parâmetro em determinada população, né, ao amostrar, se espera que os dados se mantenham nesta característica de distribuição. Tá? Okay? Então, o valor zero aqui seria o valor médio e também o valor mediano.
tá? E também aqui a moda, né, o valor que mais apareceria na amostra. E nós temos aí 68,26% dos dados ficariam, né, se posicionariam aqui em até um desvio padrão desse valor médio. Tá? Já 95,44% das observações ficariam entre até 2 desvios padrões do valor médio. E 99,74% estariam até 3 desvios padrões. E aí, muito poucos ficariam aí menos que 0,26%, ficariam nos valores acima dos 3 desvios padrões. Então esse é o modelo teórico de distribuição. Mas na grande maioria das vezes, nós temos, ao coletar dados de uma amostra, nós temos distribuições que desviam do que é esperado no que se esperava nesse modelo teórico de Gauss, né, de probabilidade de como os dados se distribuiriam, distribuição de dados, enfim. Então nós temos aqui algumas características, por exemplo, como a distribuição, algumas características de assimetria da curva, como a distribuição assimétrica, que pode ser à direita, tá, ou também chamamos de assimetria positiva, onde a mediana se desloca à frente da moda e a média está deslocada à direita, melhor dizendo, à direita da média, mediana, desculpe. Tá, então nós temos aqui um deslocamento à direita da média em relação à mediana e um deslocamento à direita da mediana em relação à moda. Tá? Outra distribuição assimétrica que nós chamamos de assimetria à esquerda, ou assimetria negativa, quando a mediana a média está à esquerda da mediana e a mediana está à esquerda da moda. Tá? Os valores médios, medianos estão à esquerda do valor maior, mais observado na amostra. E na distribuição simétrica, né, se espera que os valores medianos, médios e a moda estejam no mesmo ponto ou muito próximo um do outro, e aí fica mais parecido com o que nós temos aqui da distribuição normal proposta por Gauss. Outras assimetrias da curva de distribuição são vistas baseadas também no tamanho do desvio padrão ou da variabilidade desses dados. Então nós temos aqui uma curva platicúrtica, quando a variabilidade, né, a dispersão dos dados, melhor dizendo, ela é muito grande, ou seja, nós temos aqui um achatamento da curva. Ok? Lembra que nós falamos aqui ao ver ali lembrem que nós mostramos que os valores são alocados de acordo com desvios padrões da média, ou seja, uma medida de dispersão. Então, quanto maior, vamos voltar. Quanto maior esta dispersão, mais achatado ficaria a curva. Então, os valores estão muito distantes, os desvios padrões estão muito distantes do valor médio, vamos assim. Já na mesocúrtica, nós temos aí o que se espera como normal na distribuição desses dados, né, nas medidas de dispersão desses dados. E a leptocúrtica é quando o desvio padrão, a dispersão, ela é pequena desses dados, então a tendência é que a curva fique pontiaguda, né? A curva não se achate tanto, na verdade fique pontiaguda. Isso indica que a variabilidade dos dados ela é pequena. Então esses fatores também aí influenciam a ideia de distribuição. Ok? Tá? Bom, ao falarmos de distribuição, nós vimos vocês viram que eu comentei sobre características da dispersão, né, medidas de dispersão. Então, ao se tratar de dados contínuos, nós temos aí como primeira medida de dispersão a variância, ok? Então a variância ela tem duas formas de ser identificada, ok? Quando nós temos o valor da população,
nós temos aí a variância como a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo N total da população, todo mundo, ok? Já quando nós amostramos, né, retiramos uma amostra dessa população, nós temos o cálculo da variância como a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo N, o número de sujeitos da amostra, menos 1. Ok? Então essas são as duas formas de calcular a variância. Então vamos exemplificar um pouquinho aqui para o nosso entendimento. Ok? Então vamos supor que nós estamos falando daquele nosso triglicerídeos novamente. Então nós temos aqui valores observados, ou seja, medidos, avaliados, coletados de uma amostra aí de 5 participantes, 5 indivíduos. Ok? Então nós temos aí a média deste valor observado, que deu 164. Tá? E o que é o desvio? O desvio é o quanto o valor individual, né, valor de cada sujeito, se desvia do valor médio. Ok? Então o valor observado do sujeito 1 se desviou menos 24 miligramas por decilitro do triglicerídeos, né? Desculpe. Já o do segundo sujeito está 46 positivo, ou seja, 46 miligramas por decilitro acima do valor médio. Então nós temos aqui o que nós chamamos de desvio, tá certo? Tá? Então ao levar ao quadrado esse desvio, que é o que nós vemos aqui na quarta coluna, o desvio ao quadrado, tá? Nós temos os valores que entrarão no cálculo da variância. Então nós somamos esses desvios, né, os quadrados dos desvios, e dividimos pelo número de sujeitos menos 1, porque isso é uma amostra, não é a população. Ok? Então ao fazer isso nós temos aqui o valor da variância, a variância é de 1580. Então ele mostra mais ou menos quanto que os sujeitos estão variando, estão se distanciando do valor de tendência central, né, de uma medida de tendência central, nesse caso é a média. Ok? Ao ler estudos nesta área, pouco se vê na análise descritiva a apresentação de variância. Nós utilizamos muito mais o desvio padrão, que nada mais é do que a medida de dispersão em torno dessa média, mas ele é calculado através da raiz quadrada da variância. Então vamos só relembrar aqui o nosso dado do slide anterior, mostrando que os valores dos sujeitos, valores médios, o desvio ao quadrado e o valor da variância, e ao fazer a raiz quadrada desse valor da variância, nós temos aqui o valor do desvio padrão. Então o que esse desvio padrão nos diz? Nos diz que, voltando lá a nossa curva, e eu peço licença para retornar, voltando aqui a nossa curva de distribuição de Gauss, mostrou que o valor médio aqui foi 164, vamos assumir que isso é uma distribuição normal, ok? Tá? Então o valor médio aqui é 164, e 68,26% das observações estão entre valores de 164 mais, deixa eu voltar aqui, 39,5, né? Ou seja, 164 mais 39,75 e 164 menos 39,75. Ou seja, eu sei que 68,2% dessa amostra está entre esses valores. Estaria entre esses valores. Tá? Ao adicionar ou subtrair novamente o desvio padrão, eu sei que eu aí conseguiria angariar, ter 95,4% dos valores observados, né, dos sujeitos observados. Ok? E adicionando ou subtraindo novamente mais um desvio padrão, nós teríamos aí os 3 desvios padrões, englobando 99,74% das observações. Ok? Então esta é a lógica e a ideia do cálculo da variância e do desvio padrão. Tá? E isso que eles representam uma medida de quanto os sujeitos estão variando, estão se distanciando de um valor de uma medida de tendência central. Tá? Então, outro pressuposto, né, mostramos lá o pressuposto da normalidade dos dados,
mas também em alguns casos a homogeneidade de variância apresenta como pressuposto importante para a seleção de um teste, determinado teste ou a utilização de determinado teste estatístico. Então, mais comumente utilizado os testes de comparação entre grupos, ok? Então, podemos citar o teste T de student ou a análise de variância, ok? Que leva em consideração medidas de 2 ou mais grupos, 2 por primeiro, e a análise de variância consegue atuar de 3 ou mais grupos, na verdade atua com 2 grupos também, né, comparação de 2 grupos, mas costumeiramente utilizada para 3 ou mais grupos quando nós queremos comparar. E um dos pressupostos dessas análises é que a variância entre os grupos seja homogênea. Então o que eu estou mostrando aqui? Vamos supor que nós temos o grupo 1 nessa curva mais pontiaguda e o grupo 2 numa curva que mais se aproxima aí do que nós temos de ideia de distribuição normal. Tá? Então, o que acontece aqui? Nesta curva, na curva do grupo A, melhor dizendo, como está marcado aqui, nós temos uma variabilidade menor. Os desvios padrões são menores e a variância, consequentemente, é menor. Já no grupo B, nós temos já uma variabilidade um pouco maior, uma dispersão maior, o desvio padrão possivelmente é maior e consequentemente, a variância também foi maior. Tá? Então, outro exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês é esse gráfico que mostra vários grupos, tá certo? Então, pense que esse valor no meio aqui é o valor médio, ok? Tá? E na caixa nós temos aí o valor que seria aí até se eu não me engano, 2 desvios padrões da dispersão, ok? Então, o que nós temos aqui? Vocês conseguem perceber que para alguns um desvio padrão, valores de um desvio padrão. Essa dispersão para esse grupo é maior do que para o segundo grupo. Temos um grupo com baixíssima dispersão dos dados aqui embaixo, o grupo 3, né? E nós temos outros com maior variabilidade dos dados, enfim. Então esta é o que nós indicamos como homogeneidade de variância. O que se espera? Na verdade nós temos heterogeneidade de variância para alguns grupos aqui nesse quadro. Tá? Mas o pressuposto é que, de algumas análises, é que a variância entre os grupos seja homogênea. Eles podem ser diferentes entre eles, entre os grupos, mas que a variância, ou seja, a distribuição dos dados entre eles seja parecida, seja homogênea. Ok? Tá? E aí nós damos segmentos a outros fatores, a outros conceitos importantes na análise de dados, na análise estatística. Okay? E um outro deles é o teste de hipótese. Então, até então nós estávamos conversando ali de fatores relacionados à estatística descritiva. Já ao entrar em testes de hipóteses, nós estamos já caminhando, entrando no que nós chamamos de estatística inferencial. Ou seja, a partir da análise das observações de dados que nós fizemos, que nós temos, nós criamos hipóteses para tentar identificar parâmetros, parâmetros que ocorrem na amostra e nós inferimos isso para a população. Tá? Cabe uma ressalva neste ponto, que é a qualidade da nossa inferência, ou seja, a precisão da inferência ela é altamente dependente também de como nós conseguimos representar através da amostragem, como nós conseguimos representar a população. Ou seja, nós precisamos então de um plano, um recrutamento amostral, digamos assim, precisamos ao retirar essa amostra, uma qualidade na amostragem, para que eu possa também ter aí uma certa segurança, para que nós possamos ter uma certa segurança de inferir esses dados na população. Tá? Então, nesse caso, eu usei aqui um exemplo muito comum, né,
que é o seguinte: nós estamos formulando uma seguinte hipótese. Nós queremos ver, primeiro, o objetivo desse nosso estudo é verificar se o fumo, né, o hábito de fumo frequente está associado ao câncer de pulmão. Pode ser uma causa do câncer de pulmão. Ok? Já temos literatura consistente nisso. Tá? Só estou usando um exemplo óbvio, né, mas apenas para lidar com essa ideia do que nós estamos testando, quais as hipóteses que nós temos aqui. Então nós sempre pensamos, ao testar hipóteses, que nós temos uma hipótese nula, que nós chamamos de H0, e uma hipótese alternativa, que é H1, e na verdade nós podemos ter várias alternativas baseadas naquilo que nós queremos identificar, né, ou nos pressupostos que nós queremos testar nesse nosso banco, nessa nossa análise de dados aí, certo? Então aqui nesta hipótese de que o cigarro pode, nesse estudo, tentando verificar o quanto o cigarro está associado ao câncer de pulmão, a hipótese nula indica a ausência da associação. Indica o seguinte: não, o cigarro não está associado ao câncer de pulmão. Ok? E o que nós testamos com a análise de dados? Nós testamos esta hipótese. Nós queremos aceitá-la ou refutá-la. Ok? Ao aceitá-la, nós indicamos a ausência, ou seja, não tem efeito, não teve associação, melhor dizendo, do cigarro com câncer de pulmão. Ao refutá-la, nós identificamos que, olha, a hipótese nula que nega a associação, ela é falsa. Então nós vamos para a hipótese alternativa, que existe a presença da associação. Peço desculpa aí pela duplicação da palavra. Ok? Então na hipótese alternativa, ao refutar a hipótese nula, nós nos direcionamos à hipótese alternativa, que indica que existe a presença dessa associação, ou seja, o cigarro esteve associado ao câncer de pulmão. Ok? E nós poderíamos ter outras hipóteses alternativas, por exemplo, falando, olha, ele está mais associado, por exemplo, em determinados subgrupos, como homens de 40 anos, mulheres acima de 60 anos. Então nós teríamos aí outras hipóteses alternativas que poderiam ser testadas nesse modelo de análise, né, nesse estudo, melhor dizendo. Ok? Tá? E nós temos ao testar a hipótese, nós temos que pensar que nós sempre estamos errando. Tá? E a garantia de qualidade do nosso estudo, do nosso experimento, ela depende do quanto nós conseguimos controlar ou saber os valores reais desses erros. Né? Sabendo o erro, nós sabemos o quanto de precisão nós temos em nossa análise, nos resultados que nós obtivemos. Tá? E ele é dividido em erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Tá? E vamos conversar sobre eles agora. Tá? Então o erro do tipo 1, ele indica o erro de que quando nós aceitamos a hipótese nula como falsa, quando ela é verdadeira. Ou seja, voltando àquele estudo anterior do cigarro, a gente falaria que existe associação do cigarro, assumiríamos com nossa análise, nosso estudo, que existe associação do cigarro com câncer, mas na verdade ela não existia. Tá? Então isso ocorre por quê? Por características de baixa amostragem, ou por amostragem tendenciosa, por vários outros fatores que podem indicar isso. Baixo número amostral, como eu falei anteriormente. Então tudo isso pode influenciar e favorecer com que nós tenhamos este erro, né? Aceitar, falar que existe associação quando ela não existe, tá? Naquele modelo de estudo. Já o erro do tipo 2, ele indica o contrário. Nós falamos que não existe associação, nós aceitamos a hipótese nula como verdadeira e na verdade existia associação. Ok? Então esses são os dois tipos de erros. Então eu gosto muito dessa nossa imagem aqui, tá? E aí mudando o nosso modelo de estudo, onde nós temos aí que a hipótese nula é a ausência de gravidez, tá? E a hipótese alternativa é a presença de gravidez. Ok? E o quadro mostra claramente o que é o erro do tipo 1, onde nós sabemos que a hipótese nula ela é verdadeira, ou seja, o senhor não pode estar grávido, né, usando um pouco do humor para entender um pouco dessa nossa estatística e os erros, mas ainda assim nós falamos que
a gravidez, nós refutamos a hipótese nula de ausência de gravidez, indicando que existe a presença de gravidez. Nós chamamos isso de falso positivo. Ok? Já no outro caso, que representa o nosso erro do tipo 2, nós temos aí claramente a hipótese nula falsa, né? A mulher, a senhora ali está grávida, mas nós indicamos que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, não existe gravidez, houve ausência de gravidez. Tá? Então, reforçando os erros, o erro do tipo 1 é aceitar como falsa a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ou seja, nós temos aí um fator falso positivo. Já o erro do tipo 2 é quando nós refutamos, nós aceitamos a hipótese nula, né, indicando que a ausência de gravidez, nesse caso, ela é verdadeira, a hipótese de ausência de gravidez é verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Então nós temos aí um falso negativo. Ok? Então, creio que agora temos isso muito fixado. Né? E nós vamos então a outros conceitos em estatística que vão nos ajudar a entender um pouquinho do como nós temos a ideia de controle ou quais são esses erros, na verdade. Né? Então, nós temos aí o alfa, o valor P, que é um indicador de o quanto nós erramos, qual a probabilidade de um erro do tipo 1, né, ao realizar um estudo. Ok? Então, isso aqui é um estudo, decorrente da minha dissertação de mestrado, né, que foi uma associação da atividade física com a agregação de fatores de risco metabólicos em adolescentes da cidade de Curitiba, publicado aí no ano de 2015. Okay? Eu e mais os colaboradores do Centro de Estudos em Atividade Física e Saúde. Então isso aqui na verdade é o início, é uma tabela descritiva que mostra na verdade as hipóteses de comparação entre meninos e meninas. É uma tabela descritiva, mas com um teste de hipóteses, querendo identificar se existiam diferenças entre meninos e meninas nessas variáveis de atividade física, a glicemia, triglicerídeos, colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, circunferência de cintura e um score de risco metabólico, ou seja, uma agregação desses riscos metabólicos. Tá? E aí nós, ao comparar meninos e meninas, nós verificamos que, por exemplo, se assumíssemos que os meninos fossem mais ativos que as meninas, com os valores que nós temos aqui, a nossa probabilidade de erro do tipo 1 é de 0,01%. Ou seja, então, se na nossa hipótese nula aqui não existe diferença entre meninos e meninas, nós estamos refutando essa hipótese, falando que existe diferença entre meninos e meninas, e a nossa chance de errar é de 0,01%, ou seja, assumir que a hipótese nula é falsa quando ela é verdadeira, assumir que existe diferença quando não existe diferença, ok? Já em outras variáveis, como glicemia, o valor de P fica de 0,08, ou seja, em 8%, ok? Então isso mostra o seguinte: se assumíssemos que existe diferença entre meninos e meninas aqui, se refutarmos a hipótese nula, a nossa probabilidade de erro do tipo 1 é de 0,8%. Ok? E aí nós vamos aumentando até ter um erro, como por exemplo no score de risco metabólico de 0,95, ou seja, eu estou com 95% de chance de probabilidade, a probabilidade de errar, de cometer o erro do tipo 1, ela é muito grande, muito próxima aqui aos 100%. Então, ok? Então, isso é o nosso entendimento do P, é a probabilidade que nós temos de garantir que, ao assumir um resultado de refutar a hipótese nula, nós temos aí uma ideia de quanto estamos errando ou qual é a nossa probabilidade de errar ao tomar essa decisão de refutar a hipótese nula. Ok? Tá? E também nos cabe falar, já que estamos falando do teste de hipótese, do poder. Se ouve muito falar qual é o poder do teste que o teste tem, qual o poder estatístico desse teste. Tá? Então, o poder indica o quanto o teste de hipótese controla o erro do tipo 2. Então, relembrando o erro do tipo 2, é o erro de você
aceitar a hipótese nula, ou seja, voltando ali no meu estudo anterior, ali como eu mostrei para vocês, de falar que não existe diferença entre os meninos e meninas, quando na verdade ela existe. Tá? Então ali nos diz qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela realmente for falsa. Tá, ok? E normalmente esse poder fica aí aceitável em torno de 80%. Então quando pensamos em garantir o controle de erro, nós pensamos num alfa ou num valor de P lá em cima, que na nossa área que não deve estar, na área de ciências da saúde, normalmente, a não ser em estudos, em experimentos de medicamentos, onde o erro do tipo 1 tem que ser extremamente controlado, né? Mas normalmente valores do alfa, do P, ficam menores que 0,05, ou seja, 100%, e os testes têm que ter um poder mínimo, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, se ela realmente for falsa, de no mínimo 80%. Ok? Mostra o quanto os testes conseguem controlar principalmente esse erro do tipo 2. Então isso é o que nós chamamos de poder do teste. Ok? Então o poder ele é um valor do beta, ou seja, a probabilidade de erro do tipo 2, menos 1. 1 menos o valor da probabilidade do erro do tipo 2. Ok? Então isso nos mostra o quanto nós conseguimos a qualidade da informação e o quanto nós conseguimos controlar os erros nos testes de hipótese. Tá? Então, a partir de agora, né, baseado nesses conceitos que nós tratamos aí, eu proponho uma tarefa para vocês, se for da vontade de vocês. Nós temos aí um artigo interessante, publicado pelo Lerário em 2002, ok? Na revista de saúde pública, e tem o objetivo de verificar o excesso de peso e a gordura abdominal na síndrome metabólica em nipo-brasileiros, ok? Então qual que é a tarefa para vocês? Né? Eu quero que da leitura desse artigo, aqui tem o link, mas é open access, né, aberto, vocês podem acessar de qualquer local, não precisa estar dentro da universidade para acessar, né? Algumas universidades brasileiras, as universidades brasileiras, principalmente as públicas, garantem livre acesso a alguns periódicos, mas esse é um periódico totalmente aberto, você pode acessar da sua casa ou de qualquer local, até do seu celular, e não tem necessidade de pagar acesso. Então, uma informação ciência grátis para a gente aí. Então, eu quero que vocês identifiquem quais as análises, né, quais são as descritivas, quais são as inferenciais, se essas inferenciais ou descritivas são univariadas, bivariadas, multivariadas e multivariáveis, se existem esses tipos de análises nesse estudo. Tá? E também aí verificar se a análise de dados foi paramétrica e se os autores apresentam alguma medida de tamanho de efeito. Ok? Eles indicam alguma medida de tamanho de efeito. Tá certo? Muito obrigado. Espero que tenham gostado e qualquer coisa entre em contato novamente no mpsilva_consultoria@outlook.com. Ou, me desculpe, acabei me esquecendo. Ok? Vamos retomar. Tá certo? É importante também, né? Eu apresentei ali a tarefa para vocês, mas eu acabei esquecendo de que eu preciso, ao perguntar se o estudo pede algum tamanho de efeito, preciso também explicar o que é o tamanho de efeito, ok? Peço desculpa por essa gafe, então vamos novamente. Então, o que nós temos ao analisar dados? Nós temos duas coisas importantes. Falei ali do valor de P, da significância, ao mostrar o meu estudo, mostrando que existia diferenças e o P, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 era de 0,001, certo? Então isso é um valor de significância dos dados, ok? Mas o que nós precisamos saber, e cada vez mais, é o significado desses dados. Então, uma medida para a gente identificar isso é o tamanho de efeito. Isto mostra
né, o tamanho de efeito mostra o quanto qual a magnitude por exemplo, da influência do tratamento em um determinado desfecho. Será que mesmo ele sendo significativo no nosso estudo, o efeito pode ser baixo? Tá? Então, o que isso quer dizer na nossa área? O que isso indica na área de ciências da saúde? Indica o seguinte, olha, eu posso aplicar determinado tratamento e ele causar modificações em determinado desfecho, então vamos levar em consideração o nosso triglicerídeos novamente e vou inserir um tratamento relacionado à prática de atividade física, por exemplo. E no meu estudo mostrar que após o tratamento, o grupo que recebeu a atividade física obteve reduções no triglicerídeo significativas e o tamanho de efeito foi um efeito baixo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a atividade física conseguiu reduzir o triglicerídeos, né, após o tratamento, mas da magnitude dessa redução ela é alta, ela é baixa. Então, pensando em políticas públicas, logicamente a atividade física é algo barato de se fazer, você pensaria em, olha, se o efeito é baixo, talvez não é tão importante se investir dinheiro, por exemplo, em política pública para essa determinada variável, determinado tipo de tratamento, porque o efeito é muito baixo, mesmo sendo significativo. Okay? Então, o que nós temos aí, ao verificar tamanho de efeito, é uma ideia de como esses dados são significativos para o campo, para a prática clínica ou políticas públicas, por exemplo. Ok? Então nós temos aí vários métodos de tamanho de efeito, tem o R quadrado, temos o Dedecoing, tem o ETA, tem o F ao quadrado, enfim, tem vários métodos que indicam qual é a magnitude desse efeito identificado em determinado estudo com determinado tratamento. Ok? Tá? Deixo aí também um respeito aos profissionais da área de estatística, né, os profissionais formados na área de estatística. Eu sou um apaixonado por estatística, eu não sou estatístico, a estatística, a análise de dados em ciências da saúde acabou me chamando, me aguçando a vontade de aprender, ok? Mas eu deixo aí sempre o meu respeito aos profissionais que atuam na área de estatística que é um campo extremamente complexo, e eu tento trazer através desse vídeo e de alguns trabalhos que eu venho feito, uma forma de simplificar a leitura, a visualização daquilo que a gente tem consumido de informação científica. Muito obrigado. Até uma próxima.